Mais uma informação agora, a ONG Human Rights Watch divulgou nesta quarta-feira a nova edição de seu relatório anual sobre a situação dos direitos humanos em mais de 100 países. No capítulo sobre o Brasil, a organização fez críticas à atuação do governo do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia de Covid-19 e do desmatamento na Amazônia. No documento, a organização alega que o presidente Bolsonaro tentou sabotar medidas contra a disseminação do coronavírus no Brasil e impulsionou políticas que comprometem os direitos humanos. A Human Rights Watch afirma que o STF, o Congresso Nacional e os governadores mantiveram políticas para proteger os brasileiros da doença. Também nesta quarta, a Articulação dos Povos Indígenas divulgou um vídeo em inglês com o título Climate War, Estamos Perdendo a Guerra Climática. O vídeo é uma paródia dos documentários produzidos pelo governo americano durante a Segunda Guerra Mundial, com imagens em preto e branco e um locutor que imita os trejeitos da época. Vamos acompanhar. While they watch these climate crimes, no nation seems willing to hold him accountable. It is time to ask ourselves, for how long can indigenous people resist Bolsonaro's tyranny? For how long will nations and corporations stand by on the sidelines? Para você que está nos ouvindo pelo rádio, o locutor ali faz um questionamento: até onde vamos tolerar a tirania de Bolsonaro, diante de toda essa barbárie, até quando vamos assistir a tudo isso passivamente, se referindo ali ao que seria esse extermínio, esse ataque aos povos indígenas. Constantino. Olha, a Human Rights Watch é uma ONG progressista, recebeu 100 milhões de dólares do George Soros, né, o maior financiador da extrema esquerda mundo afora, financia Antifa, Black Lives Matter, Mídia Ninja no Brasil e por aí vai, né? E virou isso aí, virou mais um palanque, mais um instrumento dessa turma toda de esquerda que cria narrativas e não se preocupa com os fatos, né? Fala do Bolsonaro em relação aos indígenas, à Amazônia, aí dá munição para o Macron falar que tem que comprar soja europeia, que é uma forma de defender o protecionismo dos menos eficientes produtores rurais franceses, e por aí vai. Então tudo isso é um grande jogo de cena, né? É um espetáculo lamentável, e esses movimentos, esses grupos coletivistas que falam em nome das minorias, indígena, mulher no caso dos movimentos feministas, negros nos casos dos movimentos raciais, eles só não se preocupam mesmo com o indivíduo de carne e osso, mas com as abstrações e com esse tipo de discurso que encanta a elite culpada da esquerda caviar, nisso eles são mestres. Fiuza. Espalhar fake news, desinformando sobre saúde pública é crime? Se for crime, a Human Rights Watch tem que ser processada imediatamente, porque ela está espalhando fake news, desinformando sobre saúde pública. Ela está fazendo o que eu já falei anteriormente no comentário sobre Donald Trump, né? Eu não tenho nada a ver com Trump, Bolsonaro, direita, esquerda, conservador, progressista. Isso para mim é tudo conversa fiada. Serve para esses aí. Essa ONG, por exemplo, ela vive disso. Ela vive de dizer que é progressista e está combatendo o mal. Aí você pode dizer, não, é esquerdalha, não sei o quê, mas ela está lá vivendo disso. Se você disser que ela é uma ONG que está desinformando e que não tem um propósito ideológico progressista, mas ela apenas está criando uma história falsa, aí vai ficar mais complicado para ela, que é o que ela está fazendo. Então eu citei a tentativa lá nos Estados Unidos de se criar um monstro a partir de uma gestão que não é monstruosa, ao contrário, que traz progresso humanitário, né? Não tenho vontade de falar isso, não. Isso não é um panfleto que eu estou lendo, não. Vai lá e vê os dados. Progresso humanitário, ascensão social. Tá lá, pô. Vai lá ver se o Trump é o Beelzebub, o mal encarnado. E o combate à pandemia no Brasil foi elogiado por instituições sérias internacionalmente, tanto que o presidente do Banco Central do Brasil foi eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo pela primeira vez com uma política que pode se dizer social, uma política creditícia que permitiu a oxigenação dos menos favorecidos dentro das restrições da pandemia. A Human Rights Watch está espalhando fake news. E essa tese de que o STF e os governadores fizeram o certo, ela está destruída.
ela está destruída. Essa fake news, eu pergunto aqui aos checadores, vocês vão checar para aferir onde é que é a política do Supremo Tribunal Federal, dos governadores de estado do Rio de Janeiro, que bateram na população e trancaram a população, no momento em que se constata que o trancamento da população foi desastroso e não salvou a vida de ninguém da Covid, os checadores vão fazer essa revisão? Vão dizer que o lockdown era uma falsa premissa, era uma aventura que deu errado, muito errado? Eu estou esperando essa revisão. Então, esta ONG, ela está espalhando fake news. Ela tem uma história em quadrinho, ela tem um cartoon, que é para eleger um inimigo mau, ganha um dinheirinho para isso e consegue uma clientela de inocentes úteis. Só que ela está espalhando mentira, ela está desinformando e ela, portanto, está agredindo a saúde pública. Então, é isso que tem que ser feito. Quem agride, quem ameaça a saúde pública com fake news tem que ser processado. Diga, Ana. Mais uma vez aí o manto da hipocrisia, né, Vitor? Porque eu não vi essa ONG falar, por exemplo, do governador de Nova York, que agora, antes de ontem, por medidas de péssima administração em relação a um carregamento de vacinas, perdeu aí milhares e milhares e milhares de doses de vacinas. O lockdown que matou milhares de pessoas idosas trancadas em casas, né, de idosos. A gente está vendo, Vitor, a hipocrisia sendo elevada a um nível nunca visto antes. Para você ter uma ideia, nós estávamos falando, né, das big techs e da censura toda que a gente tem visto por aqui. Amanhã haverá eleições gerais, né, na Uganda. E ontem o Twitter, ele disse que tinha bloqueado algumas contas no Twitter em relação às eleições na Uganda. O que aconteceu? Algumas regiões da Uganda ontem, Vitor, bloquearam o acesso a todas as redes sociais. E adivinha quem reclamou? O Twitter foi no Twitter reclamar que isso era um movimento antidemocrático, principalmente em época de eleições. Você bloquear redes sociais, você bloquear conteúdo numa época importante para o debate democrático. O mesmo Twitter que bloqueou durante mais de uma semana um dos veículos mais antigos dos Estados Unidos, um veículo importante de comunicação, o New York Post, que colocava aí nas suas manchetes um artigo muito robusto em relação à relação do filho de Joe Biden, Hunter Biden, com a China. Relação que hoje o próprio Hunter Biden já admitiu que está sendo investigado pelo FBI, sim. Então, ou seja, 2021, seguimos aí com os campeões de hipocrisia.